Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, capítulo 57. Um estado pode ser governado por medidas de correção. Armas de guerra podem ser usadas com destreza astuta. Mas o reino se torna seu apenas pela liberdade de ação e propósito. Como posso saber se é assim? Por estes fatos. No reino, a multiplicação de decretos proibitivos aumentam a pobreza do povo. Quanto mais implementos para adicionar ao lucro que as pessoas têm, quanto maior a desordem há no estado e clã. Quanto mais atos de destreza astuta os homens possuem, mais estranhos artifícios aparecem. Quanto mais exposição houver de legislação, mais ladrões e salteadores existem. Por isso o homem sagrado dizia: eu não agindo, o povo se transforma. Eu sem atividade, o povo se enriquece. Eu bem tranquilo, o povo se retifica. Eu sem desejos, o povo se simplifica. Agora, vamos à reflexão do capítulo. Bem, gente, é um capítulo bem complexo, como vocês puderam ver. Mas o que é que a gente pode extrair dele? É o seguinte: através da retidão organiza-se o reino, através da singularidade dirige-se a guerra, através da não atividade adquire-se o mundo. O adoecimento, muitas vezes, se não em sua grande maioria, advém de omissões e desconhecimentos de nós próprios. Pode advir de uma causa externa, como política governamental, porém, igualmente advém do desconhecimento de nossa capacidade em lidar com as emoções, sentimentos e energias, as quais também resvalam em nossas omissões e falta de autoconhecimento. Tudo acontece primeiramente em nós. Esse será sempre o ponto de partida. O fora é, portanto, diretamente proporcional ao reflexo de dentro. Não há inversões. Pessoas, comunidades e grandes populações podem ser atingidas pela restrição de saúde e amor, sobretudo, muitas vezes, quando a força dominadora, impelida pelos governos sobre esses seres, advém de nossas omissões e não querer entender de que, como esses seres energéticos, possuímos mesmo o poder transformador dos que nos oprimem. Quanto mais lúcida, minha gente, for a consciência individual, mais conscientes serão as comunidades e as populações. E assim, menos forças dominadoras, impositoras e de restrição nos atingirão. Por isso, o indivíduo deve buscar se entender, se autoanalisar, se autossentir e se redescobrir. Assim, haverá a liberdade que tanto se busca. Somente nesse caminho de autoconhecimento conseguiremos diminuir as epidemias das solidões, das agressões e depressões. Observem como os estados de credos sociais e limitantes causam os nossos próprios desequilíbrios. Essa força impelida sobre nós não desaparecerá por completo, mas saberemos observá-la de forma consciente. O conhecimento, minha gente, ou seja, o Tao, pode ser um belíssimo instrumento para orientar e relembrar o quanto as pessoas podem estar seguras de si e o quanto se pode utilizar mais tempo a nosso favor interno, que é idiosincrático. Portanto, comparar-se ao outro é inútil. Mestres despertos podem ser semeadores, podem colaborar para comunidades, cidades e países mais equilibrados e amorosos, quando em seus ensinamentos conseguem apontar o buscador e o discípulo em direção da luz que há dentro dele. Em muitas situações, minha gente,
O adoecimento é um mecanismo que criamos internamente para termos uma muleta a fim de atrair a atenção do próximo, a que nós não damos a nós mesmos. Da mesma forma, a doença pode representar um mecanismo inconsciente de autossabotagem, alguém fazer por nós o que não fazemos por nós mesmos. A doença pode nos limitar com dores nas articulações, músculos e ossos, quando, na verdade, estamos sem coragem de mudar nossos pensamentos e sentimentos e darmos os próximos passos. A doença pode nos trazer muitas confusões mentais, como ansiedades, depressões e medo, quando não conseguimos ouvir os chamados intuitivos para buscar a verdadeira essência, que é, na verdade, o que preenche a vida e a alegria, que dá segurança, fé e amor. Podemos, minha gente, atentar-se para o fato de que as doenças não só advêm desses fatores, mas se observarmos mais cautelosamente, diríamos que a grande maioria delas vem. Não se mudará o sistema de saúde para uma maior harmonia ou uma comunidade menos adoecida se o indivíduo não mudar por si. Deve-se partir de uma mudança pessoal e intransferível, que permitirá a projeção para uma realidade que ressoe com mais sintonia as aspirações de nossas próprias mudanças internas. Segundo a matemática e médium Margaret Aquila, as novas realidades são sustentadas quando atingimos o valor da raiz quadrada de 1% de determinada população. Essa é o percentual mínimo da massa crítica necessária para sustentar novas perspectivas. O todo é apenas um reflexo do 1. Portanto, se quisermos mudar nossa atual realidade, devemos primeiro nos transformar internamente. Essa mudança, automaticamente, não nos permitirá sustentar a realidade macro, com a qual estamos insatisfeitos, mas permitirá vivenciarmos novos passos sob uma ótica micro, o que já é um grande feito. Desta forma, retidão, singularidade e não atividades presentes num reino ou comunidade só podem ser perceptíveis quando os indivíduos possuírem retidão, singularidade e não atividade. Então, relembremos diariamente que não existem sociedades sem antes haverem indivíduos. Por isso, o trabalho de autoconhecimento é idiosincrático e individual. A proporcionalidade de ilusões sociais impostas sobre nós são diretamente relacionadas ao quanto nos autoconhecemos, porque as distrações nos desmagnetizam e nos distraem. As distrações e ilusões materiais de credos e de padrões sociais que nos são impostas têm ação direta e proporcional ao tanto que nos desconhecemos. Em contrapartida, o conhecimento em passos profundos e não iludidos nos libertam e nos colocam em outra perspectiva. Essas ilusões impostas pela sociedade em rota de colisão com o indivíduo são aceitas da mesma proporção do autoconhecimento, o que torna a sociedade indefesa, exaurida, estressada, mecanizada aos interesses dos instrumentos afiados que sabem que são poderosos e podem manter um povo submisso, adoecido, adormecido, atordoado, amedrontado, empobrecido e iludido. Dessa forma, a regra é infalível. Quanto menor for a ilusão das pessoas sobre si e sobre os fatos, mais empoderamento, já que está tão comum esta palavra, vai existir também mais auto-amor, mais seguranças nelas mesmas. E para finalizarmos, o conhecimento, ou seja, o tal, pode ser praticado na individualidade e pode ser praticado coletivamente, mas se conseguirmos atuar com destreza técnica e científica junto ao amor, a serenidade, a virtude e a sabedoria,
aí sim iniciaremos uma reforma íntima no sistema de saúde social. Nesta perspectiva, poderemos iniciar um caminho de menos indulgência e indigência em prol da saúde coletiva, ensinando ao indivíduo a pensar, buscar e encontrar suas próprias respostas. É isso aí, minha gente. Que Deus abençoe a todos. Namastê e até o próximo Tao Te Ching.